Imagine um homem que enfrentou reis poderosos, desafiou uma nação mergulhada na idolatria, fez fogo cair do céu diante de centenas de testemunhas, sobreviveu no deserto alimentado por corvos e, no fim de sua jornada, foi levado ao céu em um redemoinho de fogo sem jamais provar a morte. Essa não é a introdução de um filme épico ou de uma lenda antiga. Esse homem existiu. Seu nome era Elias, o profeta que se tornou um símbolo vivo do poder de Deus, da coragem em tempos sombrios e da fé inabalável diante do impossível. Sua história começa nos dias mais escuros de Israel, quando reis se dobravam diante de ídolos e o povo esquecia do Deus que os libertou. Elias surge do nada, vindo de Tisbé, sem pedigree, sem títulos, mas com uma autoridade que não vinha dos homens. Com apenas uma palavra, ele decretou 3 anos de seca, confrontou Acabe, desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo e provou diante de toda a nação que só o Senhor é Deus. O céu se abriu com fogo, o povo caiu com o rosto em terra, e um homem solitário tornou-se um instrumento do sobrenatural. Mas nem mesmo os profetas estão livres do medo. Após sua maior vitória, Elias fugiu para o deserto, abatido e desejando a morte. Foi ali, no silêncio da caverna, que ele ouviu o sussurro de Deus. Não no vento, no terremoto ou no fogo, mas em uma voz mansa e suave. Essa experiência marcou não apenas sua vida, mas também a nossa compreensão de como Deus fala com os seus. Elias não apenas viveu milagres, ele se tornou parte deles. Sua ascensão ao céu em um carro de fogo permanece um dos momentos mais misteriosos e poderosos das Escrituras. E até hoje, sua figura ecoa através do tempo, apontando para o retorno de dias de restauração e poder profético. Esta é a história de Elias, o guerreiro de Deus que nunca provou a morte. Antes de continuar essa jornada poderosa pela vida de Elias, o profeta que desafiou tudo e foi transformado pelo próprio Deus, quero te fazer um convite. Se você sente que precisa de mais fé, mais ousadia, mais direção na sua caminhada com Deus, essa história é para você. Aqui, a gente não apenas ouve sobre milagres, a gente é desafiado a viver milagres. E se você quer fazer parte de uma comunidade que cresce junto, que mergulha fundo nas Escrituras e que busca transformação real, se inscreve no canal agora. Deixa o seu like para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas sedentas por algo verdadeiro. Porque quando você apoia esse conteúdo, você não só fortalece esse projeto, você se posiciona como alguém que quer ir além na fé. Agora, antes de continuar com o momento mais surpreendente da jornada de Elias, o instante em que o céu se abriu e algo que nenhum homem jamais viveu aconteceu, respira fundo, porque o que vem a seguir vai mexer com você. Elias. Um nome curto, mas carregado de peso espiritual, coragem profética e relevância eterna. Seu nome em hebraico significa "O Senhor é meu Deus", uma afirmação direta, firme, inegociável. E essa não foi apenas uma declaração de identidade. Foi o centro de sua missão, a essência de sua vida e a resposta que ele exigiria de uma nação inteira mergulhada na escuridão espiritual. Elias surgiu em cena sem grandes apresentações, nenhuma genealogia extensa, nenhuma história de preparação nos palácios ou escolas dos profetas. Apenas uma descrição rápida: Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade. Ele aparece como um raio em meio a uma tempestade que já estava armada há muito tempo. Seu ministério começou no Reino do Norte, Israel, por volta do século 9 a.C., em um dos períodos mais caóticos e espiritualmente comprometidos da história do povo de Deus. O reino estava dividido. 10 tribos haviam se separado do governo davídico e, ao longo dos anos, seus reis
haviam se afastado cada vez mais dos mandamentos do Senhor. No tempo de Elias, o trono estava ocupado por Acabe, um dos reis mais perversos que Israel já conheceu. Seu reinado não foi apenas marcado por decisões políticas ou conquistas territoriais, mas por uma aliança que se tornou uma ferida espiritual aberta na nação: seu casamento com Jezabel, filha do rei de Sidom. Essa união não foi apenas estratégica, foi destrutiva. Jezabel trouxe consigo a adoração a Baal, uma divindade pagã associada à fertilidade, à chuva e à natureza. Com ela vieram os altares de Baal, os postes ídolos de Aserá, os profetas pagos e protegidos pelo palácio, e uma campanha deliberada para exterminar os verdadeiros profetas do Senhor. Foi nesse contexto de corrupção, idolatria e perseguição que Elias se levantou. Ele não foi enviado para dialogar com os ímpios, mas para confrontá-los. Sua primeira aparição diante de Acabe já nos mostra quem ele era: um homem sem medo dos poderosos, sem interesse em agradar, sem rodeios. Ele profetizou que não choveria sobre a terra, a não ser por sua palavra. Uma afronta direta ao deus Baal, que era considerado o senhor da chuva e da fertilidade. Elias não apenas desafiava o rei, mas também todo o sistema de crenças que havia se enraizado no coração de Israel. É importante entender que Elias não foi um profeta entre outros. Ele foi um divisor de águas. Enquanto muitos haviam se acomodado ao ambiente espiritual do momento, ele escolheu ser uma voz dissonante, um sinal do céu no meio da decadência da terra. Ele viveu em um tempo onde profetizar podia custar a vida, onde falar a verdade era uma sentença de morte, e onde se esconder em cavernas era mais seguro do que andar pelas cidades. Mesmo assim, ele escolheu se levantar, escolheu obedecer, escolheu ser aquele que lembraria Israel de quem era o verdadeiro Deus. Elias viveu grande parte de sua missão em lugares improváveis, córregos escondidos, casas de viúvas, desertos. Não tinha exército, não tinha riquezas, não tinha apoio humano. Tinha apenas uma palavra de Deus e a convicção de que não havia ninguém como o Senhor. Cada passo seu era guiado por instruções divinas, e cada silêncio seu era mais poderoso do que os discursos vazios dos profetas de Baal. Elias não apenas confrontava reis, ele confrontava o coração de uma nação que havia se esquecido de quem a havia libertado do Egito, conduzido pelo deserto e firmado em uma terra prometida. A figura de Elias ainda hoje carrega um peso espiritual imenso. Ele não apenas representa um profeta do passado, mas um tipo de voz que Deus levanta em tempos de crise, uma voz que não se cala diante da injustiça, que não negocia com o pecado e que está disposta a andar sozinha, se for preciso, desde que ande com Deus. E foi assim, nesse cenário de apostasia generalizada, com altares pagãos em cada colina e sacerdotes corrompidos em cada vila, que Elias apareceu. Um homem rude, vindo do deserto, mas cheio da autoridade do céu. Elias não era apenas um profeta, ele era um guerreiro, um homem que carregava nas costas o peso de uma missão divina e no peito a coragem de confrontar um sistema inteiro corrompido pela idolatria. Ele não tinha soldados ao seu lado, não, possuía aliados políticos, não tinha templos lotados o aplaudindo. Era um homem sozinho, mas revestido da autoridade do próprio Deus. E quando se trata da batalha espiritual mais intensa registrada no Antigo Testamento, é impossível não reconhecer Elias como o guerreiro solitário de Deus. Seu primeiro grande ato de confronto foi direto ao trono. Elias se apresentou diante de Acabe, o rei de Israel, com uma palavra dura, profética e perigosa. Declarou que não cairia nem orvalho nem chuva sobre a terra, senão segundo a sua palavra. Em um contexto agrário, onde a chuva era essencial para a sobrevivência, essa profecia foi um golpe direto na estrutura econômica e religiosa da nação.
Baal, o deus cananeu da fertilidade e da chuva, era cultuado como aquele que sustentava a terra com sua generosidade. Elias, ao anunciar a seca, estava dizendo que Baal era impotente e que somente o Senhor controlava os céus. Durante 3 anos, a terra ficou seca. O povo sofreu. As colheitas minguaram. A fome bateu às portas. E Acabe procurava Elias com obsessão, como se matando o profeta pudesse desfazer a palavra que havia saído de sua boca. Mas Elias estava escondido, sustentado milagrosamente por Deus, primeiro por corvos, depois por uma viúva. Enquanto o rei se desesperava, o profeta era moldado no secreto, sendo preparado para um confronto ainda maior. Esse confronto viria no Monte Carmelo e se tornaria um dos momentos mais épicos de toda a narrativa bíblica. O povo de Israel estava dividido, confuso, oscilando entre o culto ao Senhor e a adoração a Baal. Foi então que Elias, conduzido por Deus, convocou um duelo espiritual diante de todo o povo e dos profetas de Baal. Subiram ao monte. Ali estavam 450 profetas de Baal, todos vestidos com suas túnicas cerimoniais, com seus rituais aprendidos, com seus cânticos e danças. Do outro lado, um único homem, Elias, sem instrumentos sagrados, sem coro, sem aparato religioso, apenas com fé. O desafio foi simples. Cada lado prepararia um sacrifício, mas não colocaria fogo. O Deus que respondesse com fogo, esse seria reconhecido como o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal começaram, gritaram, dançaram, se cortaram, passaram horas clamando, mas nada aconteceu. Nenhuma faísca, nenhuma resposta. O céu permaneceu em silêncio, desafiando as esperanças dos idólatras. Elias então se aproximou, restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, colocou a lenha, o sacrifício e mandou encharcar tudo com água 3 vezes, até que tudo estivesse completamente molhado. O impossível foi proposital, e então orou. Uma oração simples, direta, sem espetáculo. Pediu que o Senhor se manifestasse para que o povo soubesse que Ele era Deus e que aquele coração poderia ser novamente convertido. O fogo caiu dos céus, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a água e até o pó do chão. O povo caiu com o rosto em terra. Não havia mais dúvidas. Não restava espaço para relativismos espirituais. O Senhor era Deus. E Elias, ali, não apenas venceu uma batalha, ele desmascarou um sistema inteiro, expôs a fragilidade da idolatria e mostrou que a fé verdadeira é ousada, confiante e não teme os números. Depois disso, Elias ordenou que os profetas de Baal fossem capturados. Não haveria mais espaço para neutralidade espiritual. A idolatria, que por tanto tempo havia se infiltrado na vida do povo, precisava ser arrancada com decisão. Elias não hesitou. Ele sabia que a tolerância com o erro é a semente da decadência. Sua luta não era contra carne ou sangue, mas contra um espírito de engano que aprisionava a mente e o coração da nação. E ele enfrentou essa batalha como se fosse o último homem de pé, porque de fato era, e mesmo assim não recuou. Elias, o profeta que enfrentou reis, que desafiou multidões e que orou para que o fogo descesse do céu, também foi um homem que conheceu os limites da própria humanidade. Após um dos momentos mais poderosos e sobrenaturais de sua vida, a vitória incontestável no Monte Carmelo, Elias experimentou um colapso emocional profundo. Jezabel, rainha de Israel e sacerdotisa de Baal, ao ouvir que seus profetas haviam sido mortos por ordem de Elias, jurou vingança. Disse que no dia seguinte o mesmo destino recairia sobre ele. E Elias, o mesmo que tinha enfrentado sozinho 450 profetas, fugiu. Correu para salvar a própria vida, deixando para trás a multidão, os holofotes e a euforia do milagre. Ele fugiu para o deserto.
não por estratégia, mas por medo, não por fé, mas por desespero. Sentou-se debaixo de um zimbro e pediu a morte. Seu pedido foi claro, doloroso e verdadeiro. Já basta, ó Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias estava exausto. O peso da responsabilidade, o desgaste da batalha espiritual, o sentimento de solidão e a ameaça iminente o esmagaram. A alma de um guerreiro se viu prostrada no chão. O mesmo que ousou desafiar o céu e a terra, agora desejava desaparecer. Esse episódio revela um aspecto profundamente humano do profeta. Ele não era uma máquina espiritual, não era um herói invencível. Era um homem sujeito às mesmas emoções, fragilidades e dores que qualquer outro. O esgotamento de Elias não era apenas físico, era espiritual, emocional, existencial. Ele se sentia sozinho, incompreendido, frustrado. Achava que sua missão havia sido em vão, que nada havia mudado, que estava lutando sozinho por algo que ninguém mais parecia valorizar. Mas é nesse momento de fragilidade que vemos uma das cenas mais sensíveis da Bíblia. Deus não repreende Elias, não o acusa de covardia, não o abandona no deserto. Ao contrário, o visita com cuidado e ternura. Um anjo toca Elias e lhe oferece pão e água, sem palavras duras, sem discursos motivacionais. Apenas provisão e presença. Elias come, bebe e dorme novamente. O processo se repete. O anjo volta, toca-o mais uma vez e diz: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Elias é sustentado sobrenaturalmente para continuar sua jornada. Durante 40 dias e 40 noites, ele caminha até o monte Horebe, o mesmo onde Deus havia falado com Moisés. Ali, em uma caverna, Elias desabafa diante de Deus. Diz que tem sido zeloso, que foi abandonado, que os profetas foram mortos e que só ele restou. É uma confissão cheia de dor, mas também de sinceridade. E Deus, mais uma vez, não o julga. Ao invés disso, se revela. Mas não como antes, não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Deus fala com Elias através de uma brisa suave, uma voz mansa, silenciosa, quase imperceptível. E naquele sussurro, o profeta entende que Deus não age apenas no espetáculo, mas também na intimidade. Que a força de Deus se manifesta tanto no fogo que consome o altar, quanto na calma que restaura a alma. A história de Elias nesse trecho não é sobre fraqueza, mas sobre humanidade. Ela mostra que até os mais fortes caem, que até os mais corajosos se cansam, e que ser usado por Deus não nos isenta das dores da caminhada. Mas também mostra algo ainda mais profundo, que Deus cuida dos seus guerreiros. Ele não exige perfeição, mas entrega. Ele não abandona quando a fé se abala, mas se aproxima ainda mais. Elias precisou parar, precisou comer, precisou dormir, precisou ouvir de Deus novamente. Precisou ser lembrado de que não estava sozinho e que ainda havia outros 7.000 que não se dobraram a Baal. E foi nesse encontro silencioso com o divino que Elias reencontrou seu propósito, sua força e sua missão. Elias, depois de caminhar por 40 dias e 40 noites no deserto, chega ao Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai. O mesmo lugar onde Moisés ouvira a voz de Deus e recebera os mandamentos. Esse não era apenas um lugar geográfico, mas um símbolo sagrado de encontro com o divino. Elias, esgotado, confuso e com o coração em conflito, se esconde em uma caverna. Ele está em busca de respostas, de direção, de sentido. Acaba de atravessar um período de grandes feitos, seguido de um colapso emocional. Agora, ele espera entender o que ainda lhe resta e como Deus pretende agir dali em diante. Naquela caverna, Deus lhe dirige uma pergunta que atravessa sua alma. Que fazes aqui, Elias? Não era uma questão geográfica, mas espiritual.
Deus estava chamando Elias à consciência, convidando-o a revisitar sua jornada e repensar sua percepção. Elias responde com dor. Relata que foi zeloso, que viu os profetas do Senhor sendo mortos, que sentiu-se sozinho como o último fiel. Ele se sente inútil, vencido, isolado. Mas Deus, em vez de responder com explicações teológicas ou instruções imediatas, o chama para fora da caverna. Põe-te em pé sobre o monte perante o Senhor. Elias obedece, e o que acontece em seguida é uma das revelações mais profundas de toda a Escritura. Primeiro, um vento fortíssimo rasga os montes e despedaça as rochas. Elias, acostumado com manifestações dramáticas do poder de Deus, como fogo do céu e seca decretada, talvez esperasse que o Senhor estivesse ali. Mas Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto. A terra tremeu sob seus pés, em um espetáculo que evocava temor e reverência. Ainda assim, Deus não estava no terremoto. Em seguida, veio o fogo. Talvez esse fosse o momento aguardado. Afinal, o fogo havia sido seu instrumento de confirmação no Monte Carmelo. Mas Deus também não estava no fogo. E então, após o barulho e a força, veio um sussurro, uma brisa suave, uma voz mansa e delicada, quase imperceptível. Foi nesse momento que Elias cobriu o rosto com um manto, sinal de reverência e reconhecimento da presença de Deus. Ele percebeu que o Senhor estava ali, não no poder destrutivo dos elementos, mas na sutileza do silêncio. Deus escolheu se revelar não pela imponência, mas pela intimidade. Essa experiência foi transformadora. Elias aprendeu, e nós com ele, que o agir de Deus não está limitado ao extraordinário e visível. Ele não se manifesta apenas no barulho das grandes vitórias ou nos milagres espetaculares. Às vezes, Deus se aproxima no meio do silêncio, no descanso forçado, na pausa, no quebrantamento. A brisa suave representa um Deus que conhece as fraquezas humanas e que escolhe se comunicar de forma acessível, gentil, restauradora. Ele não estava repreendendo Elias, mas curando sua alma, mostrando que nem todo mover do céu vem com espetáculo, mas que o verdadeiro poder está, muitas vezes, na quietude. Essa revelação também era uma preparação. Elias precisava compreender que a missão que ainda o esperava exigia mais do que coragem para desafiar reis ou chamar fogo do céu. Exigia sensibilidade para ouvir o sussurro de Deus, mesmo quando tudo ao redor gritava o contrário. Deus queria moldar não apenas o profeta que confrontava, mas o homem que escutava. A brisa suave ensinava que a presença divina não depende da força dos elementos, mas da disposição do coração em reconhecer sua voz. Elias, diante do sutil, encontrou o verdadeiro centro da vontade de Deus. E isso redefiniu sua jornada, sua identidade e sua forma de ver o mundo espiritual. Elias é uma figura singular nas Escrituras. Sua vida foi marcada por milagres, confrontos com reis e batalhas espirituais intensas, mas nenhum episódio é tão misterioso, impressionante e cheio de significados quanto o seu fim, ou melhor, sua partida. Ao contrário da maioria dos homens e profetas registrados na Bíblia, Elias não passou pela experiência da morte. Ele foi levado aos céus num redemoinho, acompanhado por um carro de fogo e cavalos de fogo, um espetáculo celestial, sem precedentes, que marca seu encerramento terreno de forma absolutamente extraordinária. Esse evento está descrito em 2 Reis 2 e até hoje ecoa entre estudiosos e leitores como um dos momentos mais enigmáticos e espiritualmente significativos das Escrituras. No final de seu ministério, Elias já não caminhava sozinho. Eliseu, seu discípulo e sucessor, o acompanhava de perto. O texto bíblico mostra que, à medida que Elias se aproximava do seu destino, os dois percorriam lugares simbólicos e sagrados.
Gilgal, Betel, Jericó e, finalmente, o Jordão. Cada uma dessas localidades carrega significados profundos na história do povo de Israel e parece apontar para uma jornada de preparação, não apenas para Elias, mas também para Eliseu. Durante esse trajeto, Elias tenta diversas vezes deixar Eliseu para trás, mas o jovem profeta insiste em acompanhá-lo, mostrando fidelidade, discernimento e sede por continuar a obra de seu mestre. Quando chegam ao Jordão, Elias realiza mais um milagre, toca as águas com seu manto e o rio se abre, permitindo que ambos atravessem em seco. A cena ecoa os feitos de Moisés e Josué e mostra que Elias caminha em autoridade profética semelhante à daqueles que foram líderes decisivos na história de Israel. É do outro lado do Jordão, num lugar de transição e ruptura, que o milagre acontece. Subitamente, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, aparece e separa Elias de Eliseu. Um redemoinho se forma, e Elias é levado aos céus, diante dos olhos atônitos de seu discípulo. A visão é de uma beleza e poder indescritíveis. Fogo, vento e movimento envolvem o profeta em sua última aparição terrena. O manto de Elias, símbolo de sua autoridade espiritual, cai no chão e Eliseu o recolhe. O espírito de Elias repousa agora sobre o novo profeta, mas o próprio Elias desaparece da terra sem provar a morte. Ele se torna, junto com Enoque, um dos únicos homens das Escrituras que não experimentaram o fim natural da existência humana. Esse acontecimento tem implicações espirituais vastas. Em primeiro lugar, revela a singularidade do ministério de Elias. Ele não foi apenas um profeta poderoso, mas um instrumento de Deus com uma missão tão extraordinária que sua partida também precisaria refletir o nível sobrenatural de sua chamada. Em segundo lugar, aponta para a soberania de Deus sobre a morte. O fato de Elias ter sido levado sem morrer revela que o Criador não está limitado pelas leis naturais que regem a existência humana. Ele pode interromper o ciclo da vida e da morte quando desejar, e Elias é prova disso. Além disso, a ascensão de Elias se tornou símbolo de esperança escatológica. No pensamento judaico, acreditava-se que Elias voltaria antes do grande e terrível dia do Senhor. Seu retorno era esperado como um sinal do fim dos tempos e da restauração espiritual de Israel. No Novo Testamento, essa expectativa é relembrada diversas vezes, e muitos identificaram João Batista como alguém que veio no espírito e poder de Elias, preparando o caminho para o Messias. Ainda no episódio da transfiguração de Jesus, Elias aparece ao lado de Moisés, representando a lei e os profetas, conversando com o Filho de Deus no monte. O fato de Elias ter sido levado ao céu sem morrer o transforma em uma ponte entre o céu e a terra, entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a realidade presente e a escatológica. Ele é uma figura que ultrapassa os limites do tempo, da história e da biologia. Sua ascensão é um lembrete vívido de que há mais do que os olhos podem ver, e que aqueles que caminham com Deus em obediência e fidelidade podem participar de dimensões espirituais que transcendem a experiência humana comum. A trajetória de Elias não termina com um sepultamento, mas com uma elevação. Ele sobe, elevado por Deus, deixando um legado, um manto, uma memória e uma promessa. A figura de Elias, embora fortemente associada ao Antigo Testamento, tem uma presença marcante também no Novo Testamento e nas expectativas escatológicas relacionadas ao fim dos tempos. Sua trajetória sobrenatural, marcada por milagres, confronto contra a idolatria e ascensão aos céus, sem passar pela morte, fez com que ele se tornasse um símbolo profético que transcende gerações. No Novo Testamento, Elias reaparece em momentos cruciais
da revelação de Cristo e continua a desempenhar um papel profético no imaginário judaico e cristão. Um dos momentos mais significativos em que Elias surge é no episódio da transfiguração de Jesus, descrito nos evangelhos sinóticos. Nesse evento, Jesus sobe a um monte com 3 de seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. E diante deles é transfigurado. Seu rosto brilha como o sol, suas vestes tornam-se resplandecentes, e ao seu lado aparecem 2 figuras, Moisés e Elias. Esse encontro sobrenatural não foi aleatório. Moisés representa a lei e Elias os profetas. Juntos, ambos testemunham a centralidade e a supremacia de Cristo. É como se o Antigo Testamento inteiro se curvasse diante do Filho de Deus, reconhecendo-o como o cumprimento das promessas e das profecias. A presença de Elias nesse momento não apenas reforça sua importância espiritual, mas também destaca sua função como ponte entre a antiga e a nova aliança. Ele não está morto, mas ativo na dimensão celestial, participando de um momento decisivo da revelação messiânica. Outro aspecto importante é a ligação entre Elias e João Batista. Quando João começa a pregar no deserto, anunciando a chegada do reino dos céus e clamando por arrependimento, muitos o associam ao profeta Elias. O próprio anjo que anuncia o nascimento de João a Zacarias diz que ele viria no espírito e no poder de Elias para preparar o caminho do Senhor. Jesus confirma essa conexão ao dizer que se o povo estivesse disposto a aceitar, João era o Elias que havia de vir. Essa declaração se relaciona diretamente com a profecia de Malaquias, no final do Antigo Testamento, onde Deus promete enviar Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. João Batista não era Elias reencarnado, mas veio com a mesma unção, o mesmo espírito profético, o mesmo chamado para confrontar o pecado e preparar os corações para a manifestação do Messias. Essa ligação reforça o padrão do ministério de Elias como alguém que confronta a idolatria, chama o povo ao arrependimento e prepara o caminho para a ação divina. Assim como Elias confrontou Acabe e os profetas de Baal, João confrontou Herodes e a corrupção religiosa da sua época. Ambos viveram no deserto, ambos vestiam-se de maneira simples, ambos tinham uma mensagem incisiva e inegociável. A figura de Elias, portanto, não apenas inspirou o ministério de João Batista, mas também tornou-se uma referência profética contínua na narrativa do reino. Além desses episódios, Elias também aparece nas discussões escatológicas. Em Apocalipse 11, há uma descrição de 2 testemunhas que profetizam durante 1260 dias, realizam milagres, têm poder para fechar o céu, transformar águas em sangue e ferir a terra com pragas. Essas testemunhas são mortas pela besta que sobe do abismo, mas após 3 dias e meio, ressuscitam e são levadas ao céu em uma nuvem, diante dos olhos de todos. Embora o texto não identifique diretamente quem são essas testemunhas, muitos estudiosos e tradições cristãs apontam para Elias como uma delas. A justificativa se baseia, entre outros fatores, no fato de Elias não ter morrido, o que o tornaria elegível para retornar à terra, sem violar o princípio bíblico de que está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Além disso, os poderes descritos em Apocalipse, como fechar o céu para que não chova, são idênticos aos que Elias demonstrou durante seu ministério terreno. Algumas tradições identificam Moisés como a segunda testemunha, por sua ligação com o poder de transformar águas em sangue, como fez no Egito. A combinação dos dois, Moisés e Elias, remete novamente à transfiguração, criando um paralelo simbólico entre a revelação do Cristo e o juízo final.
A figura de Elias, portanto, se mantém ativa e presente não apenas nas escrituras históricas, mas também nas profecias futuras. Ele representa o chamado ao arrependimento, o confronto direto com a corrupção espiritual e a antecipação do juízo e da restauração de todas as coisas. Seja como modelo para João Batista ou como uma das duas testemunhas apocalípticas, Elias continua sendo um sinal vivo da intervenção divina na história humana. A vida de Elias é um espelho espiritual para os dias atuais. Embora tenha vivido em uma época distante, sua história ecoa lições profundas e atemporais que falam diretamente ao coração de homens e mulheres que enfrentam um mundo cada vez mais confuso, acelerado e espiritualmente desorientado. Elias não foi apenas um profeta de grandes feitos. Ele foi um homem moldado por Deus no fogo da oposição, na dor da solidão e na escola do silêncio. Suas experiências nos ensinam a viver com coragem, fé e sensibilidade em meio a tempos de idolatria moderna e desafios emocionais profundos. A primeira grande lição de Elias é a coragem diante da idolatria. Em seus dias, a nação de Israel estava mergulhada na adoração a Baal, um deus pagão promovido pela influência de Acabe e principalmente de Jezabel. O culto a Baal envolvia práticas deturpadas, manipulação religiosa e perversão moral. Em meio a esse cenário, Elias se levanta como uma voz solitária, denunciando a corrupção espiritual e chamando o povo de volta ao verdadeiro Deus. Ele desafia os profetas de Baal no Monte Carmelo em um confronto que exigiu mais do que fé, exigiu ousadia. Essa coragem é um exemplo para os nossos dias, em que a idolatria tomou formas mais sutis, porém igualmente destrutivas. O culto ao dinheiro, à imagem, ao prazer, ao poder. Ser fiel a Deus hoje é muitas vezes remar contra a maré, resistir à pressão da cultura e manter-se íntegro quando tudo ao redor parece relativizar os valores eternos. Outro ensinamento poderoso da vida de Elias é que Deus honra aqueles que permanecem fiéis. Mesmo quando Elias se sentiu sozinho, mesmo quando pensou que todos haviam se desviado, Deus o sustentou, o guiou e o revelou que ainda havia 7.000 que não tinham dobrado os joelhos diante de Baal. A fidelidade silenciosa de Elias, muitas vezes sem aplausos ou reconhecimento, foi notada por Deus. Essa verdade deve ecoar forte nos corações de quem se sente invisível ou desvalorizado em sua caminhada espiritual. O Senhor vê cada ato de obediência, cada escolha por fazer o certo, cada lágrima derramada em oração. Deus não se esquece dos seus servos fiéis, mesmo quando o mundo os ignora. No entanto, Elias também nos mostra que até os mais fortes podem desabar. Após o triunfo no Monte Carmelo, ele entra em uma crise profunda. Ao saber das ameaças de Jezabel, foge para o deserto, desejando a morte. Exausto, abatido, deita-se debaixo de um zimbro e pede a Deus que tire sua vida. Essa cena revela o lado humano do profeta. Ele, que tinha enfrentado reis e multidões, agora estava vencido pelo medo e pela exaustão. Deus não o repreende. Em vez disso, envia um anjo com pão e água e permite que Elias descanse. Essa atitude divina ensina algo crucial. Os guerreiros também precisam parar. Há momentos em que a alma precisa de descanso, o corpo precisa de cuidado e o coração precisa ser tratado. Espiritualidade saudável não é feita apenas de confrontos e milagres, mas também de pausas e restauração. Deus se preocupa com o estado emocional dos seus servos e cuida deles com amor e paciência. Por fim, Elias nos ensina a valorizar o silêncio de Deus. No Monte Horebe, ele esperava encontrar o Senhor em manifestações grandiosas, no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas Deus se revelou em um sussurro suave, uma brisa tranquila. Essa cena é uma das mais marcantes da Bíblia.
pois revela que o Senhor nem sempre age como esperamos. Muitas vezes buscamos sinais extraordinários, barulhentos, imediatos, mas Deus fala no silêncio, nas entrelinhas, nos detalhes. Essa lição é vital para um tempo como o nosso, em que tudo é urgente, barulhento e acelerado. Aprender a ouvir a voz de Deus exige sensibilidade, calma e tempo. O silêncio não é a ausência de Deus, é muitas vezes o cenário perfeito para que ele fale com profundidade. Elias, portanto, permanece como um modelo espiritual para todos aqueles que desejam viver uma fé autêntica e relevante. Ele nos mostra que é possível ser corajoso em meio à idolatria, que a fidelidade não passa despercebida aos olhos de Deus, que o esgotamento faz parte da jornada e que o silêncio pode ser o lugar mais profundo de revelação divina. Sua vida aponta para um caminho de comunhão verdadeira, onde o coração humano encontra resposta, direção e consolo na presença do Deus vivo. Em um mundo dominado por ruídos constantes, opiniões apressadas e uma avalanche de informações, ouvir a voz de Deus se tornou um desafio diário. A história de Elias nos lembra que Deus nem sempre se manifesta em trovões, terremotos ou fogo. Às vezes, ele fala no silêncio, na brisa suave, naquele momento íntimo e pessoal em que o coração se aquieta e a alma se dispõe a escutar. Elias, mesmo sendo um profeta poderoso, passou por um tempo de cansaço, medo e solidão. Fugiu para o deserto, desejou a morte, sentiu-se inútil. Mas foi justamente ali, no momento mais vulnerável da sua vida, que Deus se fez presente, alimentou-o, deu-lhe descanso e renovou sua missão. Talvez você se identifique com essa parte da história. Talvez esteja no seu deserto, cansado das lutas, desanimado pelas pressões ou sufocado pelas vozes externas que abafam a direção de Deus. Mas a verdade é que o Senhor ainda tem um plano com você. Ele não terminou sua obra. O cansaço não define o seu chamado. A dor não anula o propósito. Elias pensou que tudo havia acabado, mas Deus ainda tinha muito o que fazer por meio dele. E o mesmo se aplica a você. O silêncio de Deus não significa ausência. Pelo contrário, pode ser o prenúncio de uma nova estação. Deus continua falando. A questão é, você está ouvindo? Que essa reflexão encontre lugar em seu coração. Que você tenha coragem para silenciar o barulho ao redor e ouvir o que o Espírito quer dizer a você hoje. Que, como Elias, você permita que Deus te restaure, te alimente e te envie de novo, com força renovada e visão clara. Se essa mensagem falou com você, se trouxe consolo, direção ou esperança, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. E não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, a cada novo conteúdo, buscamos te aproximar mais da palavra viva de Deus. Até o próximo capítulo dessa jornada.